Bem-vindo e bem-vinda ao nosso podcast Medicina em Debate. Podcast que a gente criou para discutir medicina, discutir saúde, discutir política, discutir opinião. E hoje estamos fazendo mais um episódio aqui, dessa vez um episódio mais curto, né? A gente tem explicado um pouco sobre isso, mas dentro da nossa proposta, além dos debates maiores, a gente tem também os episódios menores que temos chamado de giro de notícias. E esse aqui vai ser um breve giro de notícias para a gente tocar num assunto que certamente vai ser tema aí cada vez mais presente nas próximas semanas. Mas antes de falar do nosso tema, eu quero passar a palavra para o nosso amigo Felipe. Na realidade, ele vai poder se apresentar melhor. Não façam confusão, porque nós temos 3 Filipes na equipe do Medicina em Debate. Mas esse Felipe que vai se apresentar agora, ele está participando pela primeira vez, então eu passo logo a palavra. Felipe, pode se apresentar. Salve Ari, salve nossos ouvintes. É um prazer muito grande estar, digamos assim, gravando, né, esse episódio do podcast. Acompanho desde o início, assim, desde o primeiro dia que saiu. Fiquei mandando os comentários, aperreando vocês e aqui estou. Bom, meu nome é Felipe Monte Cardoso. Eu sou paraense, em primeiro lugar, então fazer a constelação de pessoas de lugares diferentes que esse podcast congrega, acho isso uma coisa muito legal. Mas eu moro no Rio de Janeiro, eu sou médico de família e comunidade, preceptor do programa de residência do município do Rio e professor da Faculdade de Medicina da FRJ. Então, trabalho em todos esses lugares. Estamos aqui já na expectativa digamos assim, do momento das arboviroses, né, atendendo os nossos primeiros casos. Acho que é um time muito legal a gente trazer esse giro de notícias de hoje. E é isso aí. Muito bem, Felipe. Você terminou adiantando já o nosso tema de hoje e a gente vai falar um pouquinho, muito brevemente aí, sobre essa questão das arboviroses, do Aedes, né? A gente, inclusive, selecionou uma das notícias que a gente selecionou, é uma que saiu no portal G1 na semana passada, falando que quase metade dos municípios está em alerta ou com risco de surto para doenças do Aedes. É um índice que está menor do que tinha sido registrado em junho, mas ainda assim chama atenção, né, quando a gente fala do país com o tamanho, nas dimensões do nosso país, né, a gente falar que metade dos municípios correm esse risco, né, e isso é feito a partir de um levantamento que é o chamado levantamento rápido de índices de infestação pelos Aedes, né, que é um estudo exatamente para entender como está a infestação nos municípios e, a partir daí, apontar o risco do que vem pela frente, né? Mas, para comentar um pouquinho disso, eu vou jogar novamente a bola para você, né, Felipe? Retomando que esse é um tema, como você mesmo falou, que é muito importante aí para vocês no Rio, é muito importante para a gente aqui também no Nordeste, em Pernambuco em particular, onde há poucos anos atrás começaram aquelas notícias dos casos de microcefalia relacionados à Zika, né? Então eu passo aí para tu, Felipe. Quer que tu comenta um pouquinho aí sobre essa situação? Bom, primeiro a notícia, né, que você mandou, que tem, ou seja, mais das metades do município está em alerta ou então com risco de surto. O que me chamou a atenção em primeiro lugar foi assim, as medidas, as providências do Ministério da Saúde, né? Que eles estão entregando caminhonetes para reforçar o combate ao Aedes aegypti, né? Num contexto de saída dos médicos de vários municípios, acho que a gente discutiu essa questão do Mais Médicos em outros lugares, uma nova PNAB que, digamos assim, não desprestigia o trabalho dos agentes de saúde, ou seja, dá a opção dos municípios terem ou não terem agente de saúde em todas as equipes. Isso é uma discussão um pouco mais complexa, mas eu queria chamar a atenção para isso. Quem está na linha de frente do cuidado das pessoas que adoecem por conta dessas arboviroses é quem está na atenção primária à saúde, né? Então,
me causa uma certa estranheza assim, essa medida do governo federal de entregar as caminhonetes ao mesmo tempo que está desinvestindo na atenção primária à saúde. Mas, para a gente falar um pouquinho sobre o que são essas chamadas arboviroses, né, isso é uma sigla em inglês que quer dizer doenças transmitidas por artrópodes. Né? Artrópodes são esses animais pequenos, a maior parte deles são mosquitos. A patrulha chegou e o medo acabou. O mosquito vai ter que fugir. Água parada não vamos deixar. Água parada não vamos deixar. A caixa d'água nós vamos tampar. A caixa d'água nós vamos tampar. E as garrafas nós vamos virar. E as garrafas nós vamos virar. Como você mesmo falou, já tem não só a dengue é mais famosa, mas também tem a chikungunya, a zika, e uma outra que a gente vai comentar mais lá para frente, que é a febre amarela. Esse é o momento, de acordo com os boletins epidemiológicos, que são documentos que o Ministério da Saúde publica, as semanas, ou seja, a primeira metade do ano são os momentos em que existem picos dessas doenças, justamente por coincidir com as estações chuvosas na maior parte do país, que são as estações mais propícias para proliferar as larvas do Aedes aegypti. Ele bota os ovinhos lá na água e aí as larvas eclodem, etc. Aquilo que a gente já viu bastante. E que o que é preocupante existe essa informação dessa notícia mostrando que a infestação está alta. Isso. Né? O que faz a gente se preocupar. Vamos fazer a virada do ano aí com uma possível ameaça de surtos em grandes cidades. A notícia que você mandou mostra que tem algumas capitais em estado de alerta, como sempre Manaus, Recife e outras capitais grandes que nem Rio de Janeiro, né, que estão em estado de alerta. A gente viveu uma epidemia aqui em 2016 e foi braba, viu? Trabalhamos muito. Eu lembro. E foi Você estava por aí? Não, eu lembro bastante. Eu estou dizendo, acompanhando o que estava acontecendo por aí, né? É isso. Assim, teve algumas unidades que, por exemplo, a sala onde tem as atividades didáticas, né, das equipes de residência, de graduação, nas clínicas da família, viraram salas de hidratação, porque a gente teve que trabalhar com uma pressão muito grande para poder fazer uma triagem. As pessoas que estavam mais graves, a gente teria que encaminhar para os hospitais, as pessoas que estavam menos graves, a gente fazia a hidratação e fazia uma avaliação meio que em tempo real para ver se aquelas pessoas podiam ter alta ou teriam que ser encaminhadas para algum serviço, né, de referência, enfim, porque estavam com as complicações da dengue. Né? E isso porque em 2016 estava começando a chegar a chikungunya, nós tivemos também muita gente com a chikungunya e com as sequelas da chikungunya, que são aquela coisa terrível, né? Chikungunya é uma palavra do idioma macondo, que é um idioma ali da África Oriental, que quer dizer eu não posso. Então, uma dor terrível. Acho que começou um pouco para ir pelo Nordeste, né? Se eu não me engano, a primeira. Foi, na Bahia. Acho que em 2014, e depois isso veio caminhando aqui pro sudeste do país. Eu inclusive, Felipe, te interrompendo, eu lembro na época, tanto a chikungunya quanto a zika, né, quando surgiram e foram identificados por aqui, não são doenças novas, né, são doenças que estão registradas aí desde a década de 50, desde a década de 60, mas que para a nossa realidade era uma novidade, né, e não foi de imediato, né, que se chegou a conclusões e a como ia conduzir. E outra coisa que você fala muito bem é sobre as consequências, a cronicidade das dores relacionadas à chikungunya, né? Até desde essa época aí, quando a gente teve muitos casos, especialmente aqui no Nordeste, a gente ainda acompanha algumas pessoas, alguns casos em que a dor persiste de uma forma bastante incômoda. Eu lembro que, inclusive, estava bem no começando a epidemia, a gente atendendo aqui em março, fevereiro de 2016, os primeiros casos, e eu comecei a aprender a tratar a chikungunya com o Davi, professor aí de Caruaru, né? Isso, da UFPE. Ele que me deu os primeiros toques, apresentou um material, eu acho que vocês aí do Nordeste tiveram essa expertise, para a gente poder começar. Muito do tratamento ainda é um pouco empírico. A gente, assim, como é uma doença nova para nós brasileiros, a gente está começando a aprender a tratar, né? Infelizmente, as consequências, uma vez que a prevenção tem sido muito difícil, né?
E uma coisa que, no final das contas, e já caminhando, Felipe, para a gente encerrar nesse episódio, a gente viveu crises, como você citou bem mesmo, essa que teve no Rio de Janeiro, e não foi diferente também aqui em Pernambuco em alguns momentos, de forma tão intensa da dengue, que a gente terminou meio que naturalizando, né, essa doença no nosso meio, mas vale ressaltar o quão não é tão simples, né? Haja visto tudo que a gente acompanhou relacionado ao que a gente chamava no início da microcefalia devido à zika, né, em gestantes, e que depois, hoje, já é mais classificada como uma síndrome, né? As crianças nascem com a síndrome, que também tem a microcefalia como uma de suas consequências, mas não é uma coisa tão simples, né? E envolve, às vezes, a gente vê uma propaganda muito forte de culpabilização individual, de que a pessoa é responsável se ela deixa uma água acumular, alguma coisa assim, e obviamente tem esse componente individual, mas não é só isso, né? Eu fiz até uma reflexão recente com os estudantes, a gente faz um trabalho que a gente tem num acampamento aqui em Petrolina, e que o pessoal não tem água perto, apesar de morar perto do Rio São Francisco, não tem água nas casas, né? E precisam acumular. E aí a pergunta que ficou no ar com os estudantes era: como é que não se acumula água, tendo que acumular água para poder beber, para poder lavar as coisas, para poder tomar banho, né? Enfim, eu acho que tem muita coisa para discutir sobre isso. Na realidade, agora a gente conversando, eu fui percebendo o quanto dá vontade, né, de debater e falar sobre isso. E pelo nosso tempo a gente não vai fazer isso agora, mas eu já adianto, Felipe, para o nosso ouvinte, para a nossa ouvinte, que entre os nossos debates, que são nossos episódios maiores aí em janeiro, estamos reservando um desses debates para falar sobre as arboviroses, inclusive a febre amarela, né, que voltou a ser um problema para a gente e tem um grande risco de trazer para o ciclo urbano, a gente vai falar sobre tudo isso, né, a febre amarela. Mas eu acho que por hoje já podemos caminhar para finalizar. Eu te passo a palavra novamente aí, Felipe, para fazer as considerações e os comentários finais. Não, eu acho que você trouxe uma questão que eu vou só pincelar rapidamente, que Sim, claro. A ideia de que a gente não pode considerar essas doenças como um problema individual, né? Você tem problemas sérios de como é que a cidade se organiza, né? Vários terrenos vazios, com acúmulo de lixo, de você não ter como acessar vários imóveis que estão ali, enfim, são problemas. Esses problemas a gente vai debater mais lá para frente, como você falou, vai ter um programa especial para isso. Eu só queria alertar para a marcha, digamos assim, da febre amarela, que se você pegar os mapas assim, da progressão da febre amarela, ou seja, ela era uma doença que estava restrita às matas dos interiores do Brasil, ela vai progressivamente voltando ao litoral, né? Uma coisa que me preocupa particularmente, eu não sei o quanto que isso ainda no Brasil é um problema, mas é a questão da cobertura vacinal. Seja por, digamos assim, uma falta de insistência das políticas públicas, mas eu também estou muito preocupado com esse movimento anti-vacina, né, que colocou na cabeça de muita gente uma certa paranoia com as vacinas, sendo que especificamente essa da febre amarela pode ser decisiva entre a gente ter surtos e epidemias nas cidades ou não. Então eu acho que fica essa reflexão para a gente pensar para o nosso próximo episódio e lembrar: a febre amarela é uma doença potencialmente grave, mas de todas essas é que a gente sabe que a vacina funciona muito bem. Então, quem não está com a vacina em dia já pode procurar as unidades básicas de saúde, as clínicas da família, como nós chamamos aqui no Rio, para atualizar a sua vacina. Lembrando que, pela OMS, basta uma dose para você estar vacinado até o resto da vida, para o resto da sua vida, né? E, para terminar, foi um prazer participar. Estava um pouco aqui nervoso de gravar, mas acho que esse formato do podcast está muito legal, está muito interessante. A gente tem tido um alcance muito interessante com um monte de gente e estava fazendo falta, né? Eu gosto muito desse formato e a gente tem pouca referência de produção nacional de podcast. Acho que a equipe está de parabéns e é isso. Um abraço, boas festas aí para os nossos ouvintes, para os nossos ouvintes, e que a gente
entre o próximo ano com muita disposição para debater as grandes questões da saúde no Brasil. Muito bem, Felipe, eu te agradeço. Como eu já tinha anunciado, né, o Felipe é membro fixo da nossa equipe, ele vai estar aqui presente conosco em outros momentos, e eu, Ari, agradeço a todo mundo que nos escutou agora. Eu encerro reforçando um pedido que a gente sempre faz a todo mundo, Felipe, que é nos seguir no Twitter, né, quem tem Twitter, mas principalmente nos assinar nas plataformas, no Spotify, nos agregadores de podcast, tanto de produtos da Apple como também do Android. Mas o importante é nos seguir para nos ajudar, né, nessa divulgação, compartilhar nossos episódios. A gente tem tido uma receptividade muito boa, né? A gente tem tido um retorno, na realidade, muito importante, como você falou, Felipe. Às vezes pessoas que a gente nem imaginava nos procuram para falar que tem escutado e elogiam e fazem sugestões. Mas enfim, eu acho que por hoje é isso. Temos muita coisa para debater, e aí você terminou trazendo também outro tema que certamente a gente vai tratar disso aí nas próximas semanas, que é essa questão das vacinas e dos movimentos anti-vacina, né, e o quanto isso interfere e o quanto isso põe em risco a saúde da nossa população. Então, forte abraço, Felipe, forte abraço para todo mundo e até logo. A entrevista aqui com a Isoleia Beal de Souza, 13 anos, também vai falar um pouco mais a respeito dessa palestra que assistiu hoje. O que você achou da palestra? Olha, também assim, não pode deixar águas parar, né? Assim, entendeu? Assim, igual eles fazem, assim, essas coisas, né? Então, eu também é igual, então não tenho o que falar. Vou falar igual ela, assim, não tenho o que falar, assim. E eu também achei ele engraçado, né? Assim, nossa, cara, tô nervosa. E daí é igual. Assim, não pode deixar águas paradas, assim, se tem algum sintoma, assim, tem que ir na farmácia, alguma coisa, só isso.